A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Amém. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. E que a cada dia as nossas famílias, as nossas casas possam estar debaixo da segurança e do poder do nosso Senhor Jesus. A segurança vem dele, a paz, a tranquilidade. E quando ele está à frente, nada pode nos derrubar. Abra tua boca e cante, adora o Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Isaías 59, 1. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido surdo que não possa ouvir. Muito bem. Agora o outro texto,
em Mateus 8, de 1 a 4. Acompanhe também a leitura em sua Bíblia. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Quero destacar principalmente o versículo 3. Depois que aquele homem enfermo, leproso, e você sabe, há mais ou menos 2000 anos, ainda não havia cura. A lepra era considerada a mais terrível de todas as enfermidades. E quando aquele homem tem a oportunidade de estar com Jesus, diz aqui o verso 3, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado, e imediatamente ele foi purificado da lepra. Irmãos, quantas vezes temos a sensação que estamos sozinhos, desamparados? Quantas vezes, em alguns momentos, em algumas experiências da nossa vida, somos equivocadamente levados a este pensamento: Deus não está aqui, Deus não se importa comigo, Deus não quer ajudar. Ou, como o povo de Israel estava reclamando com o profeta, temos a sensação que a boa e poderosa mão do Senhor não está estendida sobre nós. Pelo contrário, a sensação de que Ele recolheu os seus braços e as suas mãos, e portanto nós estamos desamparados. Naturalmente que não sabemos, de fato, se Deus possui braços ou mãos. Mas nós utilizamos essas expressões para nos comunicarmos e para identificarmos os atributos de Deus e a sua importância no desenvolvimento da nossa vida espiritual. Seja como for, estamos diante de um Deus que é um ser espiritual. E uma vez, quando um homem chamado Moisés disse: Senhor, quero vê-lo, literalmente, quero que os meus olhos contemplem a tua face, quero ver como o Senhor de fato é, Deus respondeu dizendo: Moisés, certamente você morreria. Tamanha a glória e o poder de Deus que se manifestaria na sua presença diante de Moisés. O texto que lemos é uma resposta de Deus, é uma resposta através do profeta Isaías, a um povo que estava percebendo que Deus estaria distante deles. Um povo que orava e Deus não ouvia. Um povo que adorava, que cultuava, mas não sentia a presença de Deus. Claro que ainda não havia a compreensão da existência e da presença do Espírito Santo de Deus. Mas se fosse hoje, nós poderíamos também afirmar: o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Israel, não estava sentindo a presença, o mover e a ação do Espírito Santo de Deus naquele momento, em suas vidas, em sua história. Meus irmãos, através do profeta Isaías, o Senhor dá uma resposta ao seu povo. E Deus está falando a Israel, e a nós hoje aqui também, mas principalmente naquele momento: o meu braço não está recolhido, e as minhas mãos não estão recolhidas ou ocultas, para que não possa ajudar, para que não possa resolver os seus problemas, ouvir as suas orações
e principalmente os meus braços não estão recolhidos, as minhas mãos não estão recolhidas, para que eu não possa salvá-los. E os meus ouvidos também não estão surdos, os meus ouvidos não estão cerrados, fechados, ocultos, escondidos, mas os meus ouvidos estão atentos. Todavia há um problema. E o profeta Isaías diz aqui no texto, no versículo 2, que nós não lemos, porque eles estavam com essa sensação, essa percepção: Deus não está aqui, Deus não nos ama, Deus não se interessa mais por nós, Deus não está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, Deus encolheu os seus braços e as suas mãos, por isso nós estamos padecendo. As bênçãos do Senhor foram retiradas de sobre nós. Diz aqui no versículo 2 que o motivo era o pecado do povo. Deus diz ao profeta e o profeta diz ao povo: minhas mãos não estão encolhidas, meus braços não estão recolhidos, meus ouvidos não estão fechados. Minhas mãos estão disponíveis para abençoar, para salvar e cuidar de vocês, e os meus ouvidos estão abertos para ouvir todo e qualquer clamor, súplica, intercessão, oração. Todavia, o pecado de vocês faz uma separação entre nós. O pecado de vocês abre um abismo, uma cratera gigantesca entre nós, e por isso vocês estão com essa sensação da minha ausência, essa sensação de que Deus não se faz presente, e não está disponível, e não está abençoando, e não está cuidando do seu povo. Mas a verdade é que Deus está aqui. Deus está presente, a sua boa e poderosa mão está sobre nós, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. O pecado do povo estava dando a falsa impressão da ausência de Deus, a falsa impressão de que a mão do Senhor não estava agindo, e os ouvidos do Senhor não estavam ouvindo. E então Deus esclarece e o profeta diz: o problema tem sido o pecado de vocês. É o pecado que está separando ou distanciando vocês de Deus, inviabilizando, bloqueando a chegada das bênçãos e das respostas para a oração de vocês. Irmãos, nós temos duas formas de compreendermos esta justificativa de Deus. Primeiro, Deus está falando sobre a nossa natureza. Você sabe, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Nascemos assim. A nossa natureza é inclinada para a corrupção, para o mal, para a maldade, para a injustiça, para a violência. Somos maus nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Somos naturalmente pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram e precisam de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus. Esse pecado original e natural a todos nós, que nos distancia do Senhor. Mas Deus também estava falando sobre aquele pecado que era recorrente, que estava presente na vida deles, de modo intenso, cada dia mais e mais. Pecados deliberados, pensados, calculados, e que eles sabiam que era pecado, e que eles estavam errados, e que eles precisavam mudar. Conheciam as leis, conheciam os mandamentos, conheciam as ordenanças do Senhor, mas não estavam vivendo. Sabiam que era preciso fazer, mas não estavam fazendo. Rebeldes, desobedientes, vivendo dissolutamente, segundo os padrões e valores do mundo. Vivendo assim, num mundanismo, eles chegam para Deus em oração e têm a sensação de que Deus não está presente, de que Deus não está ouvindo. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite apenas para a primeira parte do texto. A parte em que o profeta Isaías afirma: a mão do Senhor não está encolhida, o braço do Senhor não está retraído, e os ouvidos do Senhor não estão fechados para nós. O comentarista Matthew Henry afirma que este capítulo 59 de Isaías
é interessante. Esta parte do livro do profeta mostra ao mesmo tempo como a graça de Deus é extraordinariamente maravilhosa, mas também como o pecado é algo grandemente prejudicial para a nossa vida. Como falamos um pouco hoje pela manhã acerca da maravilhosa graça do Senhor. Não merecemos. E jamais seríamos capazes de fazermos qualquer coisa para merecer, mas Deus soberanamente decide, cheio de amor e transbordando de compaixão e misericórdia, dar-nos as suas bênçãos. Este é o conceito de graça. E Isaías diz ao povo, e Deus diz nesta noite a mim e a você: a mão do Senhor não está encolhida. Em todo o tempo, a mão do Senhor não está encolhida. Em todo lugar, qualquer circunstância, a mão do Senhor não está encolhida. Algumas vezes pensamos que Deus não está agindo. Algumas vezes pensamos que Deus não está ajudando. Algumas vezes pensamos, Deus não está aqui. Algumas vezes pensamos, Deus não me ama mais. Algumas vezes nós pensamos, eu estou sozinho. Algumas vezes nós somos levados enganosamente a esse tipo de sensação, de pensamento. Mas, meu irmão, minha irmã, esta é uma falsa sensação, porque Deus está sempre presente, Ele jamais encolhe o seu braço, as suas mãos, e Ele está sempre com os seus ouvidos atentos. Agora veja que extraordinário. Nós lemos em Isaías 59:1, essa declaração, essa afirmação maravilhosa do profeta ao povo de Israel, e de Deus a nós hoje, e tem sido assim ao longo da existência das Escrituras na nossa história. E a conexão que eu convido você a fazermos juntos nessa noite é com aquele dia em que o Senhor Jesus tem um encontro com um homem que era leproso. E ali, Isaías 59 se cumpre. Porque ali, a mão do Senhor estava estendida para salvar. Salvar no sentido de vida eterna para a alma, salvar no sentido de resposta e solução para as inquietações, para as dúvidas, para os problemas que tiravam a paz daquelas pessoas. Então Isaías afirma com toda a autoridade: as mãos do Senhor não estão encolhidas. As mãos do Senhor não estão distantes de nós. E agora nós vemos no segundo texto em Mateus, o Senhor Jesus estendendo o seu braço, estendendo a sua mão, tocando naquele homem e curando a sua enfermidade, depois que ele ouviu o pedido que o homem fez. Jesus não ignorou, mas Jesus estava ligado, como dizem os jovens. Jesus estava atento. E quando o homem pede socorro, Jesus ouve e entende. E quando o homem precisa, Deus estende o seu braço, estende a sua mão, toca naquele homem e cura aquele homem da sua enfermidade da lepra. Não havia cura e as pessoas eram grandemente discriminadas naqueles dias. Quando uma pessoa era diagnosticada com essa enfermidade, a lepra, a primeira coisa é que a pessoa era expulsa de casa, expulsa do convívio com a sua família. Fosse o pai, fosse a mãe, um filho, qualquer pessoa da família. E essa pessoa também era expulsa da sociedade. Eles criaram algumas comunidades, algumas vilas, para refúgio dos leprosos, onde todos os leprosos seguiam e passavam a viver apenas na presença de outros leprosos. Porque além da lepra não ter cura nos dias do Senhor Jesus, você sabe, é uma doença extremamente transmissível.
com muita facilidade, uma pessoa transmite lepra para outra pessoa. E tudo tão ruim fica ainda muito pior. Sabe por quê? Porque havia uma cultura religiosa a respeito da lepra. E eles consideravam a lepra como sendo uma maldição espiritual sobre a vida do leproso. Como era também a compreensão do povo na cultura religiosa e espiritual da época, quando uma mulher se casava e depois de algum tempo ela não gerava filhos. A ideia era que uma mulher sendo estéril, ela estava debaixo de alguma maldição espiritual. A situação desse homem que tem um encontro com Jesus era uma situação terrível. E ele descobre aquilo que o profeta havia dito: a mão do Senhor não está encolhida, o braço do Senhor não está recolhido, os ouvidos do Senhor não estão cerrados, mas o Senhor está ouvindo, e as mãos do Senhor e os braços do Senhor estão estendidos sobre nós. E Jesus então opera um milagre, que é uma ação sobrenatural, extraordinária, e abençoa a vida daquele homem. E eu creio, embora o texto não seja muito claro a este respeito, que aquele homem tenha sido 2 vezes curado. Eu creio que Jesus fez 2 milagres na vida daquele homem. O primeiro está aqui literalmente no texto, ele foi curado fisicamente. Primeiro milagre. Ele era leproso e agora ele é curado, não está mais leproso. E o segundo milagre, eu creio na salvação desse homem. Esse homem tem um encontro com o Senhor Jesus. Esse homem tem um diálogo com o Senhor Jesus, e esse é um momento profundamente espiritual, tanto que Jesus diz: agora vá e mostre-se ao sacerdote, porque o sacerdote também tinha essa função de médico naqueles dias, e ele fazia o diagnóstico, e ele dizia quando alguém estava ou não com a lepra, com a enfermidade. E Jesus então diz a ele: olha, procure no templo, vá ao sacerdote, para que ele possa dar um atestado que você pode voltar para a sua família, pode voltar para a sociedade, voltar para os seus amigos, voltar para o seu trabalho, porque você está curado, você não é mais leproso. Eu creio que aquele homem teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, e que não apenas o seu corpo foi curado, mas a sua alma foi curada, o seu coração foi curado, e aquele homem foi salvo. Como diz Isaías 59:1, a mão do Senhor não está recolhida para que não possa salvar. Salvar para curar, para resolver o seu problema, mas principalmente curar para salvar a sua alma. Observando as palavras do profeta em Isaías 59 e também diante desta narrativa do evangelista Mateus, eu quero concluir nesta noite com uma breve aplicação prática desta extraordinária verdade. E a primeira coisa que nós podemos aprender nesta noite com estes 5 versículos, 1 em Isaías 59 e 4 em Mateus capítulo 8, é que a mão do Senhor é poderosa. A mão do Senhor é poderosa. Não há outra mão tão poderosa quanto a mão do Senhor. Na verdade, a Bíblia diz que Deus é todo-poderoso. O que isso significa? É que Ele tem todo o poder. Não há nada impossível para Deus. Não há nada, ninguém, que seja tão poderoso quanto o Senhor. Ele é o Criador e o sustentador do universo, das estrelas, das galáxias, do sol, da lua. Ele comanda as nuvens, a chuva, os rios, os mares. E a vida de cada um de nós está nas mãos do Senhor, e Ele é todo-poderoso. Há poucos dias, numa madrugada, alguns médicos se reuniram, correram ao hospital HPM em nossa cidade. Fizeram uma cirurgia de emergência e salvaram a vida de um homem. No dia seguinte, eu ouvi essa história. Sabe o que é isso? Uma manifestação da poderosa mão do Senhor.
pastor, mas os médicos, a junta médica, aquela equipe, o anestesista, o cirurgião, o instrumentador, os auxiliares, é que fizeram aquela cirurgia. Deus usou aquelas pessoas. A poderosa mão do Senhor naquela madrugada agiu. E eu não tenho qualquer dúvida a esse respeito.